Cumprimentar todos os professores desta universidade, nas pessoas do Felipe, a quem peço que mande um grande abraço ao doutor Arimatea, que é uma figura de grande valor para o Nordeste brasileiro. Quero cumprimentar o Daniel, que dirige esse, apesar de muito jovens, ambos têm responsabilidades muito importantes. Cumprimentar o Paulo Paiva, nosso vice-prefeito, e agradecer a sua honrosa presença para mim. Por favor, também abrace o prefeito em meu nome. E a vocês todos, estudantes, por favor, me permitam cumprimentar na pessoa do Tony Cavalcante, que se esforçou, brigou, fez o que pôde para que eu tivesse o privilégio de vir até aqui. E eu quero cumprimentar toda a militância do meu partido, o PDT, na pessoa do nosso presidente estadual, um exemplo de administrador público, honrado e respeitado, meu caro amigo Carlos Eduardo. Muito obrigado também pela sua honrosa companhia. Todos aqui fizeram o que devem fazer os oradores, falar bem e pouco. Mas eu estou encarregado de preparar para vocês uma boa noite de sono. Então, a organização me incumbiu de conversarmos ao redor de 45 minutos sobre a questão do Brasil, essa coisa apaixonante, comovidamente complexa, difícil e amada que é o nosso país, ao cabo dos quais, desses 45 minutos, eu tentarei responder questionamentos, perguntas, ouvirei antagonismos, críticas, enfim, livremente, quem quiser pode se expressar na sequência, porque esse é o meu prazer. Eu não só ando falando, mas ando ouvindo muito mais do que ando falando para construir uma compreensão do nosso país. Por isso que eu fui mal educado com a gentileza que eu recebi, porque eu não gostaria hoje, se vocês me permitirem, de ser ouvido como um possível candidato, porque candidato tem lado, e eu quero falar a todos os lados enquanto ainda é possível, porque ninguém precisa ser simpático ao que eu vou falar, mas o Brasil precisa muito encerrar essa crônica estúpida que pretende nos dividir, uma sociedade complexa, difícil como a nossa, heterogênea e diferente como a sociedade brasileira. Não cabe na miudice de que querem nos dividir entre coxinhas e mortadelas. O Brasil não cabe nisto. O Brasil não cabe nessa redução e nós precisamos conversar entre pensares e olhares diferentes. Só esse diálogo entre diferentes é que vai nos permitir entender corretamente a raiz profunda dos nossos problemas e encontrar esperançosamente as pistas que nos reúna de novo como nação ao redor de um futuro no qual possamos confiar. E aí, para dar cabimento a esta minha ponderação, eu tenho proposto repetidamente aos auditórios que me ouvem, e eu agradeço muito a vocês, porque hoje me comovi mais ainda, não só com a presença, mas pela notícia que me deram. Eu fiz questão de ir ver, de que vocês pagaram para me dar o privilégio de me ouvir e pagaram aos organizadores com alimentos e fraldas para os brasileiros de Caraúbas e da região, que possam passar o Natal sem fome e com um mínimo de conforto, pelo menos nesse dia em que se celebra a fundação da cristandade. Muito obrigado de coração, vocês são definitivamente especiais, eu vou pegar esse exemplo para citar por aí afora, aonde eu puder. Então, repare bem, para a gente... Para a gente entender o Brasil, eu tenho aprendido, para a gente entender o Brasil, fora dessa brincadeira aí de mau gosto, que está introduzindo um ódio até potencialmente muito violento, nós precisamos nos refugiar na história. E aí, para entender o Brasil, a gente precisa dar um rápido pulo a 1980. É um corte. Eu sustento para discutir que nesse ano, 1980, houve um fim de um ciclo no Brasil. E desde então nós não conseguimos entender o colapso desse ciclo, porque ou tivemos emergências, fogueiras muito ameaçadoras que nos obrigaram a correr atrás delas, ou a política simplesmente tem falhado por conveniências, oportunismos e desonestidade intelectual, pelo menos. Veja o que é que eu estou querendo dizer. Em 1980, o Brasil, com 130 milhões de habitantes, representava 1% do comércio do mundo. Isso é um indicador que mostra mais ou menos o tamanho que um país tem comparando com os outros. E a China
já com 800 milhões de habitantes, em 1980, representava os mesmos 1% do comércio do mundo que o Brasil representava. Portanto, o Brasil era relativamente muito mais rico, muito mais desenvolvido do que a China, porque tinha o mesmo tamanho a economia, só que a nossa era dividida por 130 milhões e a China já tinha que dividir por 800 milhões. Repare bem, hoje, e isso é apenas ontem, sob o ponto de vista da história das nações, que se conta aos séculos, em 1980, ontem, a China representa hoje 12,5% do comércio do mundo, com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. E o Brasil representa os mesmos 1% que representava em 1980. Portanto, a China praticou um modelo de economia política. Não estou falando de instituições. Cada país tem que desenhar suas instituições. As instituições de um país são consequência do entrechoque cultural, dos valores, da religiosidade, da moral dominante, da luta política, do conchavo, dos acordos, dos conflitos, das guerras. Portanto, não é possível a gente imitar as instituições dos outros. Mas os modelos de economia política são mais ou menos um restaurante pequeno de 5 pratos. Olhe lá se tem 5 pratos hoje em dia. Economia política é como é que você organiza a produção, como é que você organiza a relação do trabalho com o capital, como é que você organiza a relação do Estado com a economia, seja do jeito que você tributa, como é que você financia a aposentadoria dos seus idosos. Isto é tudo a ambiência da economia política. E aqui, basicamente, é um critério. Que tamanho tem o Estado, o setor público, e que papel este Estado deve desenvolver ou não na questão da sua relação com a economia. Então, é um cardápio pequeno de 5 pratos. E aí, o que aconteceu? A China disparou para 12,5% no período e o Brasil atolou. Por que o Brasil atolou? Parece ser a grande questão a ser debatida para a gente encontrar o verdadeiro diagnóstico e debatermos generosamente, entre todos os olhares diferentes, o que fazer para resolver esse problema. Mas é primeiro preciso reconhecer o problema. E qual é o problema? O problema é que de 1980 para hoje, o Brasil está crescendo a sua economia, na média, por ano, 2%. Ridículos e minúsculos, 2% ao ano, é a média com que o Brasil cresce de 1980 para cá. Portanto, não interessa falar de Fernando Henrique, de Lula, muito menos essa miudice de coxinha mortadela. No período 80, 2017, o Brasil tem crescido 2% ao ano na média. Um momento é melhorzinho um pouco, um momento outro é trágico, como o que nós estamos vivendo agora, mas olhando com o olhar da história, nós temos um problema estrutural. 2% de crescimento ao ano em média de 80 para cá. O problema se agrava quando a gente lembra que a população brasileira, no mesmo período, cresceu também. Portanto, crescemos 1,7% ao ano, em média, de 1980 para cá. Então, veja bem, eu cresço a riqueza do país 2% ao ano e cresço a população 1,7%, quase 2% ao ano. Portanto, a riqueza por cabeça praticamente parou de crescer de 1980 para cá. Cresceu pífios 0,4%, menos de 0,5% ao ano por cabeça. Quando a gente vê a gravíssima distorção da concentração de renda mais grave do mundo, que segue sendo a renda brasileira, a mais desigual distribuição de renda do planeta, tem um bocado de 0,4% por cabeça que foram tomados das maiorias e concentrados em minorias, de maneira que nós estamos mesmo dando para trás, sob o ponto de vista popular. Claro que aqui e ali as coisas melhoram, né? Quando eu chego aqui com vocês e vejo um campus universitário já com essa estrutura, não há como negar que coisas há melhorando no país. Eu estou falando de economia, que é o tema que me propuseram hoje com a desafiadora pergunta se o Brasil tem jeito. Então, repare bem, nós temos um problema estrutural na economia. Por que a China explode e o Brasil não cresce? Parece que esse deveria ser o debate. E volto a dizer, por isso que eu não quero ainda ser ouvido como candidato, porque candidato fala o seu lado da coisa, fala o que ele pensa, atrai simpatias, atrai antipatias, e haverá essa hora, lá no ano que vem, tem um tempo danado de bom para a gente fazer musiquinha, né? Fazer as brincadeiras, que eu rio muito, e adoro isso, mas agora é hora da gente juntar todas as inteligências diferentes e pensar um pouco juntos. Então aí a gente precisa talvez perguntar,
O que fez o Brasil parar e a China decolar tão extraordinariamente? Usando a China como comparação, mas eu podia usar a Coreia do Sul. Tudo bem com você? Obrigado pela gentileza. Recomendações da família. É porque tinha uma pessoa cochilando ali, eu faço as gracinhas para... Então, repare bem, entender o que aconteceu com o Brasil é também explicar, por exemplo, que em 1980, 1/3 da economia do Brasil era extraído da indústria, que é onde você paga melhores salários, agrega mais valor, paga mais imposto para dizer de onde vem o dinheiro para melhorar a educação, a saúde, a segurança, etc, etc. E o Brasil, em 1980, a produção industrial do Brasil era maior do que a soma da produção industrial da China, da Malásia, do Vietnã, da Coreia do Sul, do Vietnã, já falei, e mais todos os tigres asiáticos juntos. E hoje, a produção industrial do Brasil caiu para 10% da riqueza. Ou seja, nós voltamos à proporção da nossa indústria na riqueza nacional ao que estávamos vivenciando em 1947. Olha aqui a mesma coisa de que tem alguma coisa estruturalmente errada vista por outro ângulo. E isso então nos remete a uma pergunta: o que aconteceu com o Brasil? Por que o Brasil atolou? Por que o Brasil está se desindustrializando? E a consequência prática, para quem como eu tem o coração ligado no coração do povo, é que você tem uma brutal queixa por saúde pública, que é desatendida gravemente. Você tem uma brutal queixa pela violência que campeia impunemente pelo país afora ante a impotência do Estado Democrático de Direito. Você tem um problema gravíssimo de desemprego e de subemprego que já atinge 27 milhões de pessoas. Isso não é brinquedo. 13 milhões e 300 mil brasileiros estão desempregados. E mais de 10 milhões de brasileiros, está descambando para 13 milhões também, estão na informalidade, correndo do rapa das cidades por aí afora, né, desorganizando o comércio formal, ainda tentando levar para casa alguma coisa pelo suor do trabalho, na antevéspera de ser cooptado pelas facções criminosas, pelo narcotráfico, pela disputa do tráfico de droga que está empesteando a sociedade brasileira como um todo, ante a absoluta incapacidade do Estado de formular, do Estado Nacional, de formular uma resposta para tudo isso. Ora, tudo isso é consequência, essas frustrações todas, desse grande colapso econômico. E se isso é verdade, o debate tem que ir por aí. E aí eu vou propor para vocês mais um pouquinho de história. Vamos recuar de 1980 para 1945, para acharmos as causas e, portanto, as pistas do por fazer para que o Brasil vire esse jogo. Olha como é fenomenal. O Brasil, em 1945, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que é um momento histórico para a humanidade, o Brasil era uma sociedade dramaticamente rural. 80% do povo brasileiro, em 1945, moravam no campo. Apenas 20% da população moravam nas cidades. E a economia brasileira era uma economia rural de subsistência. Ou seja, o nosso povo, a esmagadora maioria, vivia plantando para comer, e os excedentes econômicos, salvo manchinhas aqui e ali, cacau na Bahia, mineração em Minas Gerais, um gado no Rio Grande do Sul, mas os excedentes econômicos relevantes do Brasil eram extraídos da monocultura, do café lá para baixo e da cana-de-açúcar aqui para cima. Esta monocultura assentada no latifúndio, na oligarquia rural, política, escravista, ultra-reacionária, que tinha acabado de sofrer, né, o colapso da mão de obra escrava pela abolição da escravidão e que substituiu pela manipulação também predadora da força de trabalho do migrante desesperado pela convulsão europeia de duas grandes guerras e que vieram dar no Brasil atrás de uma oportunidade de um teto e de um prato de comida. Portanto, aviltando o preço do trabalho como uma tradição vil que lá como cá segue sendo um traço cultural de uma parte importante da elite brasileira por causa dessa origem. Pois bem, é neste momento, e isto é importante que nós dominemos, que o Brasil toma uma decisão política. O ideário vitorioso na Revolução de 30, agora vai ter oportunidade de se praticar em ambiente democrático. E este ideário tem explicação teórica, porque no Brasil também nós estamos vivenciando um momento
em que a política, por média, está fazendo a apologia da ignorância. Como se eu, por exemplo, doente, pudesse ou devesse, se eu tivesse escolha, ser tratado por uma pessoa que não tem informação em medicina. E isto um pouco está acontecendo com a política brasileira. E é preciso impor isso. Não é que o debate tem que ser de doutores ilustrados, mas quem se propuser a participar desse debate tem que se equipar com algumas informações básicas, porque o desafio aqui é formular, porque formular é original, mas a informação básica só não adquire, como diz o meu conterrâneo lá de Sobral, quem tem preguiça. E aqui definitivamente é o caso oposto, porque vocês estão aqui basicamente reunidos para se informar, para qualificar o pensamento crítico, para compreender a realidade com um conjunto de ferramentas. E isso não os dispensa de perseguir um pensamento original. Por favor, se eu puder dizer alguma coisa hoje, não basta saber que Pedro Álvares Cabral, o de verdade, não o neto que está aqui presente, né, descobriu o Brasil por acaso em 1500. Isso é mentira. É preciso saber como é que é possível que alguém tenha descoberto o Brasil por acaso em 1500, se a expedição foi financiada por um país que quase foi à guerra com o outro, que é a Espanha, para dividir o nada, e fizeram um tratado em 1494, que é o chamado Tratado de Tordesilhas, que é só uma brincadeira que desafia a gente a desconfiar das informações postas permanentemente, dominá-las, criticá-las, mas a tarefa de um pensador universitário e de um pensador da política e um pensador do mundo artístico, dos estetas, é de inovar, é de criar, é de ser original, observar a realidade por outros ângulos que alguém ainda não conseguiu perceber, senão nós ainda estamos discutindo que a Terra era o centro do universo, ou que era um prato plano vagando sozinha numa abóbada física que deu muito problema. Muita gente foi assassinada, morta, queimada em fogueiras por conta dessa estupidez. O que eu estou querendo dizer? Naquela data, havia uma experiência concreta em cima de valores acadêmicos relevantes que, no fundo, balizam todo o debate. Por isso, o pensamento universitário é indispensável para o progresso de uma nação. Porque aqui se sofistica a compreensão das coisas, aqui se dá luz científica às observações empíricas, às observações, e há uma imensa sabedoria empírica que nós temos que dar valor também, mas a tradução acadêmica. E aí o que eu estou querendo dizer? Naquela data havia uma experiência que era baseada no Lord Maynard Keynes, né, um inglês que, muito incomodado academicamente com a ideia reducionista de uma economia de capitalismo de Estado, ou de socialismo, em que a iniciativa privada era denunciada como uma perversão, inclusive criminosa, ou o outro lado, de Adam Smith, que dizia que qualquer presença do Estado, do setor público na economia é uma impertinência, porque deveria se deixar o mercado livre, solto, para que ele fizesse acontecer a sua grande virtude, que é a garantia de retorno ótimo à alocação de recursos escassos. E ele achou então um caminho ali pelo meio. Ele imaginou e formulou uma teoria importante de que a boa economia era uma que conseguisse associar um Estado musculoso, capaz inclusive de energizar o capitalismo em momentos de crise e de colapso, e um capitalismo convergente para esse consenso estratégico que se passou a chamar de desenvolvimento. E aí nós começamos a aprender que crescer é uma coisa, se desenvolver é outra, bem mais complexa e difícil. E que o mercado, a iniciativa privada, sabe muito bem fazer crescer a economia, mas não sabe, nem é capaz, e nem é justo que dele se exija que ele promova desenvolvimento, que tem a ver agora com distribuição de renda, que tem a ver com estabilidade, porque o capitalismo tende a crises cíclicas, a rupturas e, mais do que tudo, tende a concentrar riquezas. Isto foi experimentado na prática, na primeira vez, na Grande Depressão de 29. Colapsou a economia americana, o centro do capitalismo mundial, colapsou, e aí o capitalismo quebrou, simplesmente. E o Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, o presidente dos Estados Unidos, baseado nessas ideias do Keynes, criou um programa chamado New Deal, novo contrato, novo acordo, vamos dizer assim. E basicamente o que era? Uma montanha de dinheiro público, puxando a iniciativa privada, que estava colapsada,
para um conjunto de enfrentamentos estratégicos de ou indústria bélica ou equipamentos, infraestrutura, grandes barragens, grandes estradas, grandes coisas, e com isso, muito rapidamente, em menos de 24 meses, o que parecia a crise mortal do capitalismo foi superada. Mas isso foi mais maravilhoso e exuberante ainda na recuperação da destruição da guerra. Baseado na mesma conceituação, montou-se um plano para recuperar a Europa devastada pela guerra, chamado Plano Marshall. E a lógica era maciças inversões públicas do Estado, vitorioso, no caso dos Estados Unidos, mais importante, e Inglaterra, para a recuperação da infraestrutura destruída da Europa. Rapidamente e impressionantemente produziu efeitos. A mesma coisa aconteceu no Japão. A gente sabe da história de 2 cidades destruídas pela bomba atômica, mas o Japão teve 70 cidades destruídas. Isso quer dizer o seguinte: todos os portos, todas as estradas, todos os aeroportos, todas as bases siderúrgicas, toda a base petroquímica, foi tudo dizimado. E o general MacArthur, representando o mesmo modelo, foi lá, fez a reforma agrária, foi lá, criou o MIT, que é o Ministério da Indústria, Trabalho e Inovação, e o Japão rapidamente sai da destruição física e volta. O Brasil olhou aquilo com grande admiração e resolveu tropicalizar esse modelo e aplicar aqui entre nós. E eu penso, para discutir, que é a este modelo que nós devemos, o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal, e ao seu colapso devemos a tragédia contemporânea, renitente com que nós estamos testemunhando a vida contemporânea. Vamos desfocar um pouquinho a nossa zanga de hoje, eu também estou zangado, e vamos olhar aqui uma coisa: da redemocratização para cá, o Brasil elegeu 4 presidentes e derrubou 2. Isso não está direito, isso não é normal. Não é normal, e nenhuma democracia do mundo funciona assim. Olha aqui, nós elegemos da redemocratização para cá 4 presidentes, 2 foram derrubados. Então tem uma coisa errada, e essa coisa está errada é aqui nesse ambiente onde eu estou conversando com vocês, na macroeconomia, na economia política do país, que é quem tira a base de sustentação e introduz essa variável de crise aguda, crônica, aguda, crônica, aguda, crônica, que está levando o nosso país para o brejo. E o que aconteceu com o Brasil? Então a ideia básica era o seguinte: naquela sociedade rural, de monocultura escravista ou de exploração predatória da mão de obra migrante, a elite brasileira do tempo, liderada aí pelo Getúlio Vargas, que é o pioneiro dessa concepção, resolve industrializar o Brasil, modernizar a economia. E modernidade era símbolo de indústria. Qual indústria? Ora, tudo que o Brasil importava do estrangeiro, com grande volume, era a pista, era o mapa por onde parecia óbvia que nós devíamos fazer nascer uma indústria nacional brasileira. Concretamente, tudo que era pá, enxada, picareta, foice, facão, era artesanal. O Brasil, em 1945, não tinha nenhum rudimento de metal mecânica. Nossos facões, pá, picareta, foice, tudo era artesanal. E, portanto, não tinha escala, era muito caro e tal. Aí resolvemos, então, olha o mapa, o Brasil está importando do estrangeiro 200 mil enxadas por ano. Então está aqui a pista por onde cabe fazer nascer uma fábrica de enxada, que tem a capacidade de produzir 200 mil enxadas, porque 100 mil vão resolver o mercado brasileiro, e 100 mil vão ser um excedente que o Brasil vai vender para o estrangeiro e nós vamos enricar. Então fizeram um mapa, tudo que a gente comprava do estrangeiro, industrial, nós íamos tentar agora produzir no Brasil. Começa a tropicalização, ou seja, os problemas do modelo. Pergunta: quem vai pagar esse negócio aí? Eita, perguntinha chata, lá como hoje, né? Olhando os capitais privados, eles eram muito baixos, muito pequenos e politicamente muito avessos, muito ariscos a essa novidade, porque concentradamente era o capital da oligarquia rural, que estava muito desconfiada da mudança política, que era tirar o monopólio de poder desta oligarquia rural latifundiária, escravista, para uma burguesia nacional industrial emergente nas cidades. Que conversa é essa? Comigo não, violão, disseram os capitalistas do tempo no Brasil. Nasce daí a ideia, para entendermos o nosso desafio contemporâneo, de fazer um puxadinho, fazer um atalho. Nós não vamos fazer o conflito político inerente a construir capital em casa, como o mundo todo faz, e nós vamos financiar nossa estratégia de desenvolvimento
fundando uma dívida externa. Então começam as agruras brasileiras nessa decisão. A gente não vai enfrentar o trabalho de fazer um sistema tributário mais progressivo, a gente não vai tributar a fortuna, herança, doação, o rico, e vamos financiar nossa estratégia de desenvolvimento industrial e a infraestrutura com o dinheiro dos outros. Ora, vamos relativizar o que parece ser já organicamente um erro. Na época, os capitais internacionais tinham uma personalidade completamente diferente. Eu pesquisei esses contratos e o Brasil, por 35 anos, contratou a 3 anos de carência, 12 anos de prazo médio para pagar emprestações, um empréstimo, e juro médio de 3% ao ano, Carlos Eduardo. 35 anos o Brasil tomou dinheiro nessa condição. Só para vocês terem uma ideia, aqui em Baraúnas, vocês descontam a duplicata hoje, Caraúbas, vocês descontam a duplicata hoje a R$ 1,75 ao mês, se for bom amigo do gerente. Nós estávamos pagando 3% ao ano. Então pegava $1 bilhão emprestado no estrangeiro, botava na Petrobras, fundava a Petrobras, 3 anos depois desse bilhão ter empatado, a Petrobras ia girar, e o faturamento de 2 anos dela dava 1 bilhão. Portanto, ainda tinha mais 10 anos para frente para pagar com sobra, com folga, o dinheiro que tomamos emprestado, que era de longo prazo e muito barato. Danamos a tomar dinheiro emprestado no estrangeiro e abrir Brás, né? Telefone Brás, siderúrgica Brás, eletricidade Brás, telefone Brás, petróleo Brás, as estradas Brás, os portos Brás, os aeroportos Brás, porque precisa ter infraestrutura, e produzimos o Brasil que temos aí fora, para o bem e para o mal. E o modelo morreu. Produzimos o Brasil que temos para o bem. É muito importante, especialmente para o jovem brasileiro, decepcionado, com toda a razão, assustado com o colapso da política, com a podridão e com a caretice da política, com a perspectiva desagradável de olhar para o futuro e não perceber a saída. É bom lembrar, neste ponto da nossa reflexão, o Brasil que temos para o bem. O Brasil transformou-se em apenas 3 décadas e meia na 15ª economia industrial do mundo. Ou seja, não há defeito genético na nação brasileira. Pelo contrário, esse é o mais veloz, complexo e sofisticado experimento de desenvolvimento de toda a história do capitalismo mundial. O Brasil produziu o que a literatura estrangeira chama de milagre econômico. Portanto, não tem defeito genético. A sociedade brasileira, dando-se a ela a oportunidade, produziu o mais sofisticado fenômeno de desenvolvimento do mundo. Nós vamos perder o lugar para a China, que está nos ultrapassando em grande velocidade. Porém, este modelo também, por algumas imprevisibilidades dele, produziu o Brasil que temos aí fora para o mal. Parte dele, desse Brasil para o mal, não é de concepção do modelo, mas do período autoritário, que não entendeu esta contradição imprevisível pelos formuladores e não ligou para isso. Há até uma frase muito cínica do Delfim Neto, que em 1973, fazendo esse debate, dizia em plena ditadura que primeiro era preciso fazer o bolo crescer para depois dividir. Então é uma frase cínica, mas muito sincera, não é? Que é o que aconteceu mesmo. Olha o que aconteceu pelo fato de nós empatarmos volumosíssimos capitais públicos em infraestrutura e em industrialização, em renúncia fiscal, em financiamento do surgimento de uma burguesia industrial nacional. O Brasil produziu o mais veloz fenômeno de urbanização da história da humanidade. Lembra que eu falei que quando o modelo começou, 80% do povo morava no campo e só 20% morava na cidade? Pois bem, em 30 anos, essa equação inverteu. Hoje o Brasil tem 82% do povo morando nas cidades e apenas 18% da população morando no campo. E isso aconteceu em 30 aninhos. Ninguém no planeta Terra sabe o que é isso, nem tem resposta, nem literatura. E aqui está um pouco a explicação, né, do colapso da vida urbana nas grandes cidades brasileiras. A hiperfavelização de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, do Recife, de Salvador. Natal não está tão ainda, mas está indo para lá também. Enfim, deveu-se ao fato de que o povo do sertão desprotegido, sem atividade econômica, ouviu falar que tem uma novidade, que é o emprego industrial com carteira assinada, com salário, com 13º, com férias, com essas garantias e franquias
que a consolidação da lei do trabalho, que veio também na esteira desse projeto nacional desenvolvimentista, não é, sinalizou. E o governo fez de conta que não viu. Os governos autoritários, nós agora já estamos numa ditadura, não fizeram de conta que não viram o que estava acontecendo. Mas o mais grave não é esta hiperurbanização, que já é em si muito grave. A mais grave sequela ou contradição do modelo é que nós, ao empatarmos esses capitais públicos com uma dívida a futuro que chegou, nós produzimos a pior concentração de renda do mundo. Não é brincadeira no Brasil, e infelizmente deu uma melhoradinha, e agora estamos piorando aceleradamente de novo. O Brasil tem a pior distribuição de renda entre todas as economias organizadas do planeta. Nesse país, o nosso, 6 pessoas, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, não é 600 nem 6 mil. 6 pessoas têm fortuna equivalente ao que possuem de renda 100 milhões de pessoas. Nem no fundão da África, em que ainda faz a briga tribal, existe isso. 6 pessoas, só como caricatura. 10% dos brasileiros levam metade da renda do país. E os sistemas todos, tributário, previdenciário, contribuem para isso se agravar. Quando no mundo inteiro o sistema previdenciário e tributário contribui para desconcentrar a renda e promover a ascensão social das maiorias. Mesmo e especialmente no mundo capitalista. Porque o capitalismo moderno se afirma no consumo de massa. E o consumo de massa supõe renda. Se eu não tenho renda, eu não tenho consumo. Se eu não tenho consumo, eu não tenho mercado. E o capitalista brasileiro, herdeiro do latifundiário escravista, não quis entender isso até hoje. Parte grande, importante. Isso é um debate que nós temos que fazer. Isto já seria em si um grande problema, porém o modelo, ao produzir essa contradição, ele também morreu. E aí a explicação do problema contemporâneo é que o modelo morreu de morte morrida e de morte matada. De morte morrida. Lembra que o modelo dependia de capitais externos, de longo prazo e barato, que eu falei? Esse dinheiro sumiu, não existe mais na humanidade. O dinheiro eletronizou-se. E hoje, os americanos chamam os fluxos financeiros de smart money, que em tradução literal quer dizer dinheiro esperto. O que é isso na prática? É uma garotada de 20 e poucos anos, ultra treinada em algoritmos, em informática, em matemática, sentado atrás de um computador de tela de cristal líquido em Wall Street, que é um bequinho onde está a Bolsa de Valores dos Estados Unidos, arbitrando em tempo real ganhos especulativos de curtíssimo prazo, mundo afora. Então nós estamos conversando aqui e o camarada está ali na tela de computador, de repente o algoritmo pisca ali uma luzinha. O que foi? É um banco da Malásia que está com uma crise de liquidez, está precisando de $1 bilhão por 3 dias. E para resolver isso com urgência, está pagando 3% de juro, 1% de juro, por 3 dias. O garoto, ó, ali, 4 dedadas no teclado de computador, transfere $1 bilhão do Brasil para o Banco da Malásia, de maneira que todos os países do mundo que montaram suas matrizes de desenvolvimento, dependentes de fluxos internacionais de capital, quebraram. E o ano é 80, por isso que eu começo a conversa arbitrando o ano 80 como um fim de ciclo. Então, todos os países que dependem de fluxos internacionais de capital para o financiamento vital, orgânico das suas economias, quebraram ali no ano 80. Que foi quando começou mais concretamente essa mudança. Mas houve um outro problema que eu chamo de morte matada. Qual era a lógica de industrializar que nós adotamos? Lembra que era substituir importações? Tudo que a gente compra do estrangeiro com grande volume, nós agora vamos tentar produzir no Brasil. Isso supõe uma coisa, que é a maturação dos ciclos tecnológicos. Ou seja, nós íamos fazer uma indústria brasileira imitando a indústria estrangeira que já existia. Portanto, a tecnologia, para isso, tinha que ser uma tecnologia que se superava com grande paciência, com grande lentidão. Deixa eu explicar na prática. Quando o Brasil fez a primeira indústria automobilística, o Juscelino Kubitschek conseguiu que a Volkswagen trouxesse uma linha de montagem do Fusca para o Brasil, para São Bernardo, em São Paulo. O que é que eles fizeram?
pegaram uma linha de montagem usada, que já existia na Alemanha, desmontaram e trouxeram para o Brasil a linha de montagem usada. Montaram em São Bernardo, botaram para rodar, saiu um Fusca na ponta. Igualzinho o Fusca da nova linha de montagem que a Volkswagen botou no lugar daquela cedeu para o Brasil. Com uma diferença, que a gente até hoje não acordou para ela, que é o impacto da tecnologia na produtividade. E ninguém precisa ser economista para entender. A nova linha de montagem na Alemanha produzia o mesmo Fusca que saía da linha antiga, aqui no Brasil, só que no Brasil saía um Fusca por dia e a nova linha de montagem tirava 5 por dia. Com a mesma energia, com o mesmo 5 ou 6 ou 10 ou 100 funcionários, com a mesma quantidade de água, a gente produzia 1 e eles produziam 5. De maneira que o carro deles foi começando a ficar muito mais barato, sendo igual ao nosso, e o nosso muito mais caro, sendo igual ao deles no primeiro momento. Depois a coisa foi piorando. E aí, mecatrônica, informática, eletrônica, etc., rebentou tudo, de maneira que o modelo que dependia de ciclos tecnológicos lentos morre também de morte matada, porque a tecnologia toma tal peso no centro da decisão de consumo da humanidade e toma tal velocidade na sua ciclagem, na sua mudança, que não é mais possível a gente sair atrasado imitando os outros e chegar perto. É só a gente imaginar na prática. Todo mundo aqui tem um celular. Até que outro dia disse isso no auditório, cabeceou, não tem não, doutor. Sou meu irmão, eu quero um autógrafo seu, porque eu ando com 2 e estou doido para jogar os 2 fora. Mas achei um cabo que não tem celular, nessas milhares de palestras que eu faço por aí. Pois bem, todos nós queremos um celular de última geração, é muito legítimo isso, é muito justo. E não é trivial, consumista, que ainda tem muito abuso, são os meios de diagnóstico médico, é a química fina, é a informática. Quem é que topa mais trabalhar num computador de geração antiga? Ninguém aceita mais, porque não funciona, né? Então, todas essas coisas mudaram radicalmente. E aí o que é que aconteceu? O modelo morre de morte morrida porque o capital financeiro muda, morre de morte matada porque a tecnologia muda, e nós não vimos acontecer. Ou até vimos alguns de nós acontecer, mas tínhamos uma ditadura, tínhamos um período autoritário, e não dava para a gente discutir nada a não ser a agenda do consenso da redemocratização. Então foi o primeiro grande fogo, a primeira grande emergência que impediu que a sociedade brasileira, no tempo urgente que aquilo apresentava, reunisse-se para discutir o que fazer diante do fim de um modelo que produziu fenômenos positivos e negativos e que morreu, exigindo que a gente redesenhasse uma estratégia nacional de desenvolvimento. Para nós da oposição era anistia, eleição direta e constituinte, não tinha papo. Os militares, mas mudou o perfil do capital estrangeiro, devolve a democracia que a gente resolve. Mas mudou o ciclo tecnológico, devolve a democracia que a gente resolve. A verdade é essa, né? Naquela época, e faz sentido, porque sem democracia, para a maioria de nós, não dá para respirar. Passamos aí um bom par de anos, muitos anos, discutindo a redemocratização do país. Aqui também cabe para o jovem descrente um outro testemunho histórico. A minha geração, eu terei 60 anos agora, a minha geração acredita no milagre da política porque nós ganhamos todas. Nós ganhamos todas. Nós tínhamos uma ditadura que matou gente, que torturou gente, que exilou gente, que fez gente desaparecer, que não deixava os estudantes se reunir, não deixava os trabalhadores se organizar. E ainda assim, a nossa geração ganhou todas. Então, o milagre da política é possível. Nós ganhamos todas. Não é assim, deixamos por menos ali, concordamos acolá, não. Tudo que nós formulamos, fomos lá e ganhamos todas, a bem do país. Mas aí acontece o quê? Eu faço sempre aqui uma brincadeira para tirar o componente trágico, né, deste momento da história brasileira. Existiu um grande teatrólogo na Grécia Antiga, os iniciados aqui sabem, né, que chamava-se Sófocles. E é muito improvável que o Shakespeare existisse se não fosse o Sófocles. E o Sófocles escreveu as grandes tragédias gregas, né, que são a base do teatro. Fui casado com uma atriz muitos anos, aí tenho uma afeição por esse assunto. Muito boa, muito boa. Por que vocês estão rindo, rapaz? Bom, é porque eu lembro sempre com saudade, é gente boa mesmo.
Somos amigos. Então, repare bem, o Sófocles, brinco eu, escreveu uma tragédia grega. Aí ele escreveu e mandou para um crítico de arte da velha Grécia. Nessa tragédia, o Sófocles diz assim: existia um país maravilhoso, onde o sol brilhava o ano inteiro, de um povo extraordinário, mestiço, que era gente boa, culturalmente fascinante, um povo trabalhador, um povo inteligente, hábil e tal, bem-humorado, um povo que vivia o pão que o diabo amassou, dificuldade de todo tipo, mas chegava lá no mês de fevereiro, tirava 4 dias para fazer uma farra, todo mundo feliz, alegre, satisfeito, sem entender nada por quê. E esse povo foi sufocado por uma ditadura. E essa ditadura matou gente, feriu gente, torturou gente. E esse povo andou cabisbaixo, sofrido. Mas esse povo lutou, porque era um povo de muito valor. Até que um dia eles acharam um velhinho. Um velhinho muito sábio, muito hábil. Um velhinho que era respeitado pela esquerda, pela direita, por todo mundo. Um velhinho que sabia que os desafios do velho modelo estavam vencidos, que era preciso celebrar um novo modelo. E aí eles conseguiram. Esse povo maravilhoso conseguiu eleger o velhinho, conseguiram devolver a democracia. No dia da posse, o velhinho morreu. Aí o crítico de arte da velha Grécia disse: Sófocles, espera aí, meu irmão, tu pegou pesado, dessa vez não dá para acreditar não, essa tua tragédia aí ficou demais. Ficou over. Pois é o que aconteceu com o Brasil, de vera. Aconteceu assim mesmo. O Tancredo Neves tinha sido ministro do Getúlio, tinha sido ministro do Jango, primeiro-ministro, era confiável pela esquerda, confiável pela direita, sabia que o velho modelo tinha morrido, sabia que nós precisávamos lutar pela democracia e que assim que a democracia voltasse, a gente precisava inadiavelmente discutir o novo projeto do país, resolver o problema do financiamento, resolver o problema da questão tecnológica, e consegue habilmente negociar para cá, para colar e tal, desarma a ditadura sem matar ninguém, sem ferir ninguém, e morre no dia da posse. E aí, nas transações de elite que nós fazemos, nós tínhamos feito um acordo com um traidor do outro lado, que era o Sarney, que veio para o lado de cá, né? E está tudo certo, porque é o Tancredo, a gente engole, não tem problema nenhum. O velhinho morre, o Sarney assume. E aí? Todos nós protegemos o Sarney, segura o Sarney, aguenta as pontas do Sarney, porque a gente não sabia se os militares iam engolir. Uma coisa é aceitar o Tancredo, que sempre foi leal ao adversário, outra coisa é aceitar o traidor do lado deles, que veio para cá. Então, outra emergência, segura as pontas. Segura as pontas, não dá para discutir, aí vem confusão. Aí o defunto está lá. E o defunto demorou para ser tratado, começa a exalar mau cheiro. Essa é de mau gosto. E o mau cheiro aqui é uma inflação altíssima. Porque não tínhamos o financiamento externo, o buraco estava feito e a inflação começa a ser a solução de doentia para resolver o problema. Aí aparece a nova emergência, a nova fogueira, que é a inflação. E aqui a gente já se dividiu. O PT fica contra e eu ajudo o Itamar Franco, como ministro da Fazenda, a fazer o Plano Real. Fizemos o Plano Real, que, mal comparando, é como se você pegasse um doente. A gente sabe que febre não é doença. A febre é um sinal que o corpo da gente manda para a nossa inteligência para avisar que a gente está com infecção, que tem algum agente infeccioso ali, ninguém sabe se é grave, se é para tratar com comprimido, com injeção, com operação, mas a febre é um anúncio. Então é preciso tratar a febre, mas a tratar a febre para preparar o doente para o diagnóstico correto da infecção, ver o que é, se é caso de cirurgia, se é de remédio, se é de injeção, etc, etc. Mal comparando, o real foi isso. Nós tínhamos um problema que era de modelo, o modelo exaurido, naquelas condições todas, e a inflação era a consequência doentia, que era a febre. E nós tratamos a febre, derrubamos a febre pesadamente, de forma muito brilhante. Eu não estou me elogiando, estou elogiando os técnicos que ajudaram a formular o Plano Real. Eu fui ministro, ajudei a fazer, ajudei a formular, ajudei a pensar, né? E o PT achava que era um truque. E aí já começou a se dissolver o consenso que a nossa geração celebrou para redemocratizar o país. Conseguimos o êxito extraordinário, derrubamos a febre, e aí o Itamar consegue eleger o Fernando Henrique, que era zero experiência, não tinha nunca sido prefeito, não tinha sido nunca governador, e entra ali inebriado com a popularidade generosa que o fim da febre, da inflação, promoveu no Brasil. E ao invés de levar o doente para fazer o diagnóstico, leva o doente para o samba. Vai para a farra, introduz a reeleição e começa a brincadeira. Começa a brincadeira, resultado, o país quebra 3 vezes. E aqui, não sei quanto é que está o tempo, porque eu estou me apaixonando pelo auditório. Alguém me avisa aí? É um perigo. Como é que está o tempo aí? Alguém está marcando? Hein?
Enfim, eu me apaixonei mesmo, a conversa está ficando comprida, mas é porque vocês estão tão atentos, eu vou para lá, todo mundo olha para lá, eu venho para cá, todo mundo olha para cá. Isso é o prazer do professor, né? É ver o estudante prestando atenção. Então, repare bem, vamos entender neste ponto aqui, que eu falei, o Fernando Henrique quebra o Brasil 3 vezes. Quando se quebra uma indústria, quando se quebra um comércio, ele fecha a porta e acabou. Então fica claro que quebrou. Um país não quebra porque é uma instituição permanente. O país não sai do ramo. E aí como é que quebra um país? Quebra mudando o valor da moeda deste país na comparação com a moeda de circulação internacional, no caso o dólar. E aí parece que a gente está saindo de uma conversa mais simples para uma conversa mais complicada de economia. Não é. Isso é o que a grande mídia quer que o povo jamais compreenda. E vocês que têm o equipamento precisam dominar isso para ajudar o nosso povo a entender. Que é assim, a gente não compra dólar, mas a gente come pão e pizza. Eu estou repetindo por aí afora para ajudar o nosso povo mais simples possível a entender. A gente não compra dólar, o povo não compra dólar, mas come pão e pizza quando pode. Pão e pizza é trigo. O Brasil não produz trigo com suficiência, portanto a gente tem que comprar trigo do estrangeiro. Tudo que a gente compra do estrangeiro a gente tem que pagar com dólar. Então se eu precisava, quando o Fernando Henrique tomou posse, de R$1 para comprar $1 de trigo, e quando o Fernando Henrique entrega para o Lula, eu precisava de R$4 para comprar o mesmo dólar de trigo, o povo empobreceu 1/4, 3/4, né? Ficou com 1/4 da renda. Compreenderam? Vou repetir, a gente não compra dólar, mas toma remédio. Nós adotamos a estúpida política de não ter política industrial, nem de ter tecnologia. 80% dos remédios que a gente consome no Brasil estão vindo do estrangeiro. Então a gente não compra dólar, mas toma remédio. Quando o Fernando Henrique toma posse, eu precisava de R$1 para comprar $1 de Tilenol ou Engov na sexta-feira, que ninguém é de aço, ou no sábado. Quando o Fernando Henrique entrega para o Lula, estava precisando de R$4 para comprar o mesmo dólar de Tilenol. Ou seja, o povo passou a comprar 1/4 do que podia comprar no fim do governo. É assim que um país quebra. A gente não compra dólar, mas anda de ônibus. Ônibus, a passagem, o preço da passagem é ligado ao óleo diesel. E o Brasil adotou a genialíssima política de exportar petróleo bruto barato e importar derivados refinados de petróleo. Hoje, 60% do óleo diesel dos aviões não, que é querosene, dos caminhões e dos ônibus que rodam no Brasil, 60% estão vindo do estrangeiro. O brasileiro precisa saber disso. Já é 20% das exportações dos americanos. Para nós, combustível. Resultado, a gente precisava de R$1 para comprar $1 de diesel e, portanto, a gente podia comprar 1 por 1, se vamos supor que a passagem de ônibus custasse R$1, né? Então, precisava de R$1 para comprar $1 de diesel, portanto, dava para comprar, por cada $1 de diesel, uma passagem. Quando o Fernando Henrique toma posse, era 1 por 1. Quando o Fernando Henrique entrega para o Lula, estava 4 por 1. Eu precisava de R$4 para comprar o mesmo $1 de diesel, ou seja, eu passei a poder comprar 1/4 das passagens que eu comprava. Nós descobrimos isso, que existe um preço relativo na economia, que basta a gente mexer nele, todos os outros preços acompanham. Porque mesmo o dentista, que não é importado, o dentista é daqui mesmo, mas o material que ele usa, a broca para fazer aquela zoadinha doída que só apesta no dente da gente, a anestesia, os pozinhos, as coisas que ele usa, tudo importado. Portanto, a consulta dele, ele bota em dólar, porque senão ele não vai conseguir comprar de volta os insumos que ele gasta na consulta. Percebe? Então o dólar virou um preço relativo que mexe com todos os outros. E aí o Fernando Henrique quebra o país. E aí entra o Lula. Quando o Lula tomou posse, que eu falei que era 4 na época. Eu estava lá ajudando também, fui ministro do Lula. O Brasil, quando o Lula tomou posse, era R$4 nominais. Se a gente aplicar a inflação, Felipe, de lá para cá, a taxa de câmbio, quando o Lula tomou posse, era de R$ 9,20 a preço de hoje. O Lula toma R$ 9,20, 8 anos depois entrega para a Dilma a R$ 1,75. Ou seja, quando a nossa moeda se desvaloriza, a gente empobrece a capacidade de consumo. O inverso também funciona. Quando a nossa moeda se valoriza com comparação com a moeda estrangeira, a gente passa a poder comprar muito mais coisa e fica feliz e gratifica o governante que deu isso para nós. Só que a produção não acompanha. Com o Fernando Henrique, o fim da inflação, explode o consumo e a produção não acompanha.
E aí nós começamos a importar do estrangeiro as coisas que a gente precisa comprar. Quando dá uma défé, como a negada diz lá no Ceará, quando dá fé, não tem mais como pagar o dólar, quebra, desvaloriza. Assim funcionou com o Lula e com a Dilma. O Lula pega em R$ 9,20 e entrega a R$ 1,75. A gente que era precisar de R$ 9,20 para comprar um dólar de trigo, de remédio ou de passagem de ônibus, passa a precisar só de R$ 1,75. Então a gente melhora muito a capacidade de consumir, que é o que todo mundo sentiu no Brasil. Todo mundo sentiu, mas a produção não acompanhou. Nossa indústria caiu de 30% para 10% durante este período todo. Então a produção não acompanhou, resultado prático. Devia ter quebrado. Por que não quebrou com o Lula? Porque a China, quando saiu de 1% para 12,5%, bombando, passou a comprar em volumes cada vez maiores os produtos tradicionais do Brasil. O que os economistas chamam de commodities. Minério de ferro. Por exemplo, quando o Lula entrega o governo para a Dilma, 1 tonelada de minério de ferro do Brasil estava sendo vendida por $190. Quando a negada derruba a Dilma, a mesma tonelada estava sendo vendida por 38. Quando o Lula entrega para a Dilma, nós estamos vendendo um barril de petróleo por $110. Quando a Dilma é derrubada, o mesmo barril de petróleo estava sendo vendido por 30. Então, repare, com o Lula, os chineses comprando, melhorou o consumo, nós fomos ao consumo e o país não quebrou porque a importação explodiu, mas a gente tinha grana para pagar essa importação porque os preços dos produtos tradicionais brasileiros, soja, milho, minério de ferro, petróleo, etc., etc., estavam bombando de preço puxado pela China. Quando acontece a crise de 2008, a China começa a declinar a capacidade de comprar, os preços despencam, mas aí o Lula já tinha passado para a Dilma e a bomba explode no colo da Dilma. Que ao invés de pôr em discussão para chamar a inteligência do povo, para entender essas coisas, foi para marquetagem, foi para mistificação, foi para mentira, né, da propaganda eleitoral, enganosa, não sei o que e tal, e se elege. No dia que se elege, no dia seguinte, ó, tumba, pega o dólar a 1,75, vira para 4. Quando a Dilma foi derrubada, o dólar que ela recebeu em 75 estava R$4 por 1. E pior, represou as tarifas de energia elétrica, não sei o que é tudo vinculado a câmbio por molecagem. Resultado, deu um tarifaço de energia elétrica que aqui no Rio Grande do Norte foi quase 50% de aumento da energia. Lá em São Paulo foi 72% de energia. Resultado, o povo se sente traído porque passa a consumir 1/4 do que podia consumir do dia para a noite. E o custo de vida aumenta porque os preços relativos do pão, da passagem, lembra as manifestações? Do pão, da passagem, do remédio, tudo sobe. Aí a população se sente enganada, traída, e lá com o Fernando Henrique, como cá, o mesmo filme. Olha aqui o filme. Quando o Fernando Henrique faz essa marmota, essa arrumação, o PT, meus amigos, não tenho nada contra, mas o PT faz um movimento fora FHC, e o Lula, presidente do PT, apresenta um pedido de impeachment do Fernando Henrique. Eu digo, Lula, meu irmão, não faça isso, pelo amor de Deus. Remédio para governo ruim não é a gente interromper a democracia, fazer impeachment. Não, tu está com saudade dos teus amigos tucanos, nós somos um parecer amigo e tal, e a gente troca umas brincadeiras, mas eu digo, você vai ver como você está enganado. Um dia desse, um de nós vai, e eles vão derrubar nós, dizendo que a gente fez a mesma coisa com eles. Não tem, isso eu escrevi, está tudo escrito nos artigos que eu escrevo para os jornais, para as revistas e tal. Não é porque eu sou profeta, não. É porque, ó, mas olha o filme. PT faz o movimento fora FHC, Lula assina o pedido de impeachment e vai entregar ao presidente da Câmara Federal, então chamado Michel Temer. Vocês acreditam num negócio desse? Não é para lascar, não, fala a verdade. Pois é, o Michel Temer era o braço direito do Fernando Henrique, presidente da Câmara, que pega o pedido de impeachment do Lula e não prega atrás da porta do banheiro da Câmara Federal e depois bota na lata do lixo. Isso aí era antigo demais, uma turma mais nova não sabe o que é isso, um pedaço de papel, né, espetado. Joga o pedido de impeachment na lata do lixo. Passa o tempo, loucamente a gente bota um homem desse, Michel Temer, na linha de sucessão do país. O Eduardo Cunha é o Michel Temer da Dilma. Acordos absolutamente malucos. A Dilma vive o mesmo filme, desvaloriza de 1,75 para R$4 por dólar, perde o apoio do povão, aí cria-se o movimento fora Dilma e
um pedido de impeachment, só que dessa vez, como eu desconfiava, deu certo. E estamos aqui nessa situação. Ora, veja, tem saída para isso? Evidentemente que tem. Se o diagnóstico for correto, o que se impõe ao Brasil é debruçar-nos todos sobre um grande novo debate sobre que projeto nacional de desenvolvimento nós vamos ter. Evidentemente que se o filme é esse, o Brasil tem que ter algumas clarezas. Primeiro, o projeto nacional devia se libertar da ilusão neoliberal de que o mercado vai resolver esse problema. Abro um parênteses. Nós do PDT não temos nada contra o mercado, muito menos eu, Ciro Gomes, que tem a experiência de ex-ministro da Fazenda, ex-ministro da Integração, ex-governador do Ceará, ex-prefeito de Fortaleza, só para ficar nos mandatos executivos. Então, o mercado é extraordinariamente importante. A iniciativa privada tem um papel absolutamente indispensável no progresso da humanidade. Porém, como eu já disse, não é o mercado que vai resolver esta equação, porque ele não sabe fazer isso. Não é nem justo que a gente chame o mercado para resolver uma equação estratégica de desenvolvimento. Por quê? Vamos lá. O mercado, nesse momento, está em linha com a demanda, desindustrializando o país. Se a demanda implode, e nós estamos aceitando que a nossa felicidade é consumir o bom, bonito e barato que vem do estrangeiro, o mercado doméstico está sumindo, está definhando, está desindustrializando o país. Só que tem um probleminha, aquele que já foi o filme que derrubou o Fernando Henrique e que desmoralizou a Dilma. Qual é? Nós temos um padrão de consumo que é dramaticamente internacionalizado. E a nossa produção não acompanha este padrão de consumo. De maneira que a gente tem um passivo em dólar que ciclicamente quebra o país e introduz a variável da crise política e da ruptura. Portanto, nós precisamos desenvolver o Brasil, o caminho é interromper essa desindustrialização. E no diagnóstico eu já dei as pistas, para quem prestou atenção. Que sentido faz o Brasil produzir petróleo bruto e importar gasolina? Nós temos que fazer 100% do processamento do petróleo brasileiro no Brasil e exportar gasolina, óleo diesel e polímeros, novos materiais, numa indústria 4.0, criar os empregos aqui e arranjar dólar para pagar os eletroeletrônicos, que vai demorar mais para a gente aprender a fazer, mas a Petrobras sabe refinar. Eu já dei as pistas aqui, qual é o sentido, sabe o que está acontecendo esse ano? A União Federal, 17 bilhões de dólares esse ano, importação gerando emprego na Europa, nos Estados Unidos e na China, comprando todo o complexo industrial, instrumental cirúrgico, tudo o Brasil está importando do estrangeiro. Qual é o sentido da gente não germinar no Brasil com a compra governamental, ouvindo a conversa, o dinheiro já sendo gasto, associar as universidades ao empreendedorismo que está na alma do brasileiro médio, do jovem brasileiro, com a compra governamental, o dinheiro está ouvindo a conversa. O mercado vai fazer isso? Não vai fazer. Ou a gente organiza uma economia mista, em que o Estado, por essas ferramentas que são todas regulares à luz do comércio internacional, o Brasil tem a mais poderosa agricultura e pecuária do mundo. 40% dos custos de produção da mais poderosa agricultura e pecuária do mundo são importados. Qual é o sentido do Brasil não ter uma fábrica brasileira de implemento agrícola? Não ter uma fábrica de agrotóxico? A fábrica de fertilizante que a Petrobras estava fazendo no Mato Grosso do Sul, as multinacionais no governo Temer compraram e fecharam. Para quê? Para manter o monopólio e cobrar sobrepreço, e pagar royalties, pagar aluguel de inteligência dos outros. Isto é um país destruído e sangrado por todos os lados. E por fim, o complexo industrial da defesa. Meus compatriotas, o Brasil não vai ter projeto nacional se não tiver uma força de defesa para dizer o seguinte: quem manda neste lugar aqui somos nós. Não é para brigar com ninguém, não. É só se afirma internacionalmente o país que tem uma força dissuasória de defesa. E o resultado prático é que as nossas comunicações militares hoje, como as civis também, cuidado que vocês estão falando no telefone, no WhatsApp, na internet, é tudo processado por satélite americano. Tudo. A mira dos nossos foguetes, dos aviões, da marinha, dos navios e tal, é o GPS americano. O camarada sai para uma confusão, chamada a nave não sei das quantas, de Niterói, corra para Belém que está tendo escaramuça lá. Aí o cabo, perfeitamente, estou indo para Belém agora mesmo, GPS número tal, rola tal, pau. Aí o americano faz assim, desregula 1 grau, quando o cabo chega em Luanda, na Angola. E aqui não é Belém, não, meu patrão, aqui é Luanda, Angola. É para rir, para a gente não chorar.
Então, repare bem, e quem é que vai pagar isso? Ora, não pode mais ser o fluxo internacional de capital, porque ele é muito volátil, muito caro, muito inseguro. Nós temos que entrar numa dinâmica de construir capital em casa. E ao contrário do que o mito neoliberal afirma, o nível de formação bruta de capital, ou seja, o capital que você tem para investir, é consequência de arranjos institucionais que a política faz ou deixa de fazer. Faz bem feito ou faz mal feito. E no caso brasileiro é flagrante. Só 2 países do mundo não cobram tributo sobre lucros e dividendos empresariais, o Brasil e a Estônia. Acertei, porque tem a Letônia vizinha, eu sempre troco. Só 2 países, o Brasil e a Estônia. Com todo respeito à Estônia, ela não é modelo para nós. A tributação sobre a herança nos Estados Unidos é 45% para os mais ricos. Aqui no Rio Grande do Norte, com funcionalismo atrasado, cobra 4%. O Ceará cobra o limite máximo para os ricos, cobra 8%, porque está limitado pela Constituição, nós cobramos 8%. E o Ceará está com tudo em dia, as contas tudo em dia, reajuste dos funcionários, aumentando a educação, aumentando a saúde, tudo. Então, repare bem, o Brasil tem saída para resolver as questões, mas precisamos de um grande e generoso debate que só a democracia e a participação de todos, sem negócio de coxinha e mortadela, pode funcionar. Muito obrigado por sua atenção.